para minha família. Bona famille nanga. Ore em nome do Senhor Jesus. Sambela na kombo na Diga ao Yesu. Senhor. Loba na Nzambe. Pai fala. Papa lobelanga. Pai abençoe. Papa pambola. Pai fala. Papa loba. Uma palavra basta para mim. Loba moko ekoki ponanga. Basta para mim. Ekoki ponanga. Basta para mim. Ekoki ponanga. Uma só palavra Kaka semoko. pode mudar tudo na minha vida. Ekoko changer nyonso na vida. Uma só palavra Loba kaka moko. pode transformar Ekoko transformer a situação da minha família. Situação a família nanga. Uma só palavra. Loba kaka moko. Oh, my God. Mendra la baba. Zendera la baba. Amen. E kamanda brakandelelo salaba yele. Sobe em língua, pode vibrar. Pode vibrar. Estamos no início do mês. É o primeiro domingo do mês. Sobe. Zebaya baya relesaria. Jesus. Yes, Pai, obrigado. Papa, merci. Aleluia. Amen. Começa a profetizar. Esse é o meu mês da dominação. É o meu mês de dominar. Julho é o meu mês. Nada que vai me dominar. Em nome do Senhor Jesus. Começa a declarar essa palavra. Começa a profetizar. Loba lole yokayo. Fala para que o céu te ouça. Mi pepe yokayo. Que o vento te ouça. Na bota mabona longa. Eu nasci para vencer. Uá. Eu vou dominar. Alex, Senado. Pai, Père, dedicamos este mês de julho nas tuas mãos. A segunda metade do ano. Deuxième moitié à moi. Do ano. Ya année. Nas tuas mãos. Na maboko na yo. Te agradecemos pelos 6 meses passados. Te remercions pour les 6 mois passés. O Senhor começou conosco. Papa bandaki na biso. E acabamos 6 meses. Peto silisi 6 mois. Com a paz. Na kimia. Com alegria. Na esengo. Com sucesso. Na succès. Com a proteção. Na proteção. Nas tuas mãos. Na maboko na yo. Dedicamos a metade do ano. To dédié moitié ya année. 2022. 2022. Senhor, faz introduzir alguém introduire muito moko na sua bênção, na benediction na sua herança, na héritage na sua perfeição, na perfeição na yo. In Jesus name. Amen. Pai, Père, que o céu se abre esta manhã. Tudo que será dito aqui se realiza durante este mês. Et se réalisa durant 7 mois. Que cada pessoa que apresente, que chaque mutuaza apresente, e aquele que está nos acompanhando pela internet, que essa palavra transforma a sua vida, que essa palavra muda o seu destino, que essa palavra traz solução na vida dele. In Jesus name. Ninguém
ficará preso. Ninguém será dominado. Em nome de Jesus, que o mês de julho seja o mês da dominação, de reino de Deus. In Jesus' name. Amen. Estou clamando o Deus do meu pai Deus Samuel, o Deus das alianças, o Deus que fala ao teu servo, que o mês de julho é o nosso mês da dominação total. Faz que esta palavra tenha efeitos na vida de cada um de nós. Nós acreditamos no Deus de sobrenatural. Caro Espírito Santo, te entregamos esse tempo. Tu és o preletor desta manhã. Abençoa a vida de uma pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos ler duas escrituras. Fica de pé, por favor. Gênesis capítulo 1. Genèse chapitre 1. Versículo 26 a 28. Verset 26 a 28. Esse é o nosso versículo de base da palavra profética deste mês. Esse é o versículo de base e a palavra profética é moi. Julho, juillet 2022 é o nosso mês da dominação total em Cristo. Esse é a dominação total em Cristo. Parece que não falei a ninguém. Repito. Para os distraídos, julho 2020, juillet 2022, nosso mês da dominação total em Cristo. Dominação total em Cristo. Repito mais uma vez. Julho 2022, juillet 2022, nosso mês da dominação total em Cristo. Que diz grande amém. Essa palavra se cumpre na sua vida. Gênesis capítulo 1. Gênesis chapitre 1. Versículo 26 a 28. Verset 26 a 28. Versão King James. Amém. Então Deus terminou. Façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. 28. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos. Provai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteje sobre a terra. 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La parole de l'Éternel. 2 Coríntios 2 Corinthiens 5, verso 17. chapitre 5, verset 17. 2 Coríntios 2 Corinthiens 5, 17. chapitre 5, verset 17. Versão King James. Amém. 5. Entreguem esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída. 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Amen. Ainsi dit la parole de l'Éternel. Si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. La parole de l'Éternel. Português 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Palavra do Senhor. Amen. Olha quem está ao teu lado, lhe dá bom apetite. Vai lá, bon appétit. As pessoas, esse é o meu mês de dominar. Ozolo bana baninga ya kuvanda. Estás a falar com os outros sentados. Ainda não mandei sentar. Nana tini muito te avanda. Os apressé. Somos muito apressados. Au nom de Jésus, nação. Betela isso, maboco. Aplaude fortemente pela glória do Senhor. Vanda. Podemos tomar nossos assentos. Shalom, shalom. Shalom. Será que podemos viajar? Est-ce que tu peux voyager? Que Deus vos abençoe esta manhã. Zamba pambola bino na tongo alelo. O tema que quero partilhar Tem ona lingina partager. é criado, Créé e nascido de novo est né de nouveau para dominar em Cristo. pour dominer en Christ. Repita comigo, criado. Créé. Repita comigo, criado Bandela elongonanga e créé. nascido de novo Est né de nouveau para dominar pour dominer em Cristo. en Christ. Mais uma vez, criado Créé. e nascido de novo Est né de nouveau para dominar pour dominer em Cristo. en Christ. O que nós acabamos de ler, as duas escrituras, Ota uti kotanga na des écritures oyo. fala da criação do homem Ezolobela sur la création de l'homme. e Paix. Aleluia. Amen. Se fala da antiga criação Ezolobela sur l'ancienne création e a nova criação. et la nouvelle création. Ok? Amen. Gênesis 1. Dans Genèse chapitre 1. Se fala da criação do primeiro homem. Ezolobela création à première l'homme. E 2 Coríntios, Pena 2 Corinthiens. C'est au chapitre 5. versículo 17, Verset 17. está nos falar da nova criação. Ezolobela biso sur la nouvelle création. O Gênesis capítulo 1 Dans Genèse chapitre 1. fala da antiga criação. Ezolobela sur l'ancienne création. Apocalipse 21 e 22 Apocalypse chapitre 21 et 22. fala da nova criação. Ezolobela sur la nouvelle création. Esta terra Mabele e o oyo. céu Pena lola. será recriado. Et cause la recréer. O antigo vai desaparecer. Ancienne création que dis-moi. Queridos irmãos, Bien-aimé dans le Seigneur. o que é dominar? Nini oyo lakisi ko dominer. Dominar significa Dominer ça signifie ser mestre de. il y a cause la maître de. Repito, Na bandeli koloba. quando se fala verbo dominar, Tango bazolobela verbe dominer. dominar significa ser mestre de. Dominer signifie être maître de. Dominar Dominer significa também signifie aussi exercer a sua autoridade sobre. d'exécuter ton autorité sur. Quem tem dominação Moto oza na domination. é alguém que tem, como que diz, é alguém que é mestre, Aza mutu oza maître. que está a dominar sobre alguma coisa. Oyo azo dominer sur une chose. Quem reina, quem domina Moto oyo azo dominer. significa alguém que está a exercer uma autoridade sobre. Elingi oloba ete mutu oyo azo exercer to azo exécuter autorité moko sur eloko moko. Exercer, c'est ça que tu dis là. Amen. Exercer. Exercer.
Quando Deus criou o homem, Deus já falou a ele. Amém. Amen. Então a dominação depende de contexto pelo qual a palavra dominação foi encaixada. Na oyo parole domination est liée. Quando você lê Gênesis 1, Tango na Genèse chapitre 1, Deus quando diz ao homem para dominar, Nzambe tango alobi na moto pona ko dominer. aqui dominação é no sentido de governar. Awa domination eza na sens ya gouverner. Alguém está comigo? Amen. Aleluia. Amen. A dominação que Deus diz ao homem Domination on Nzambe alobi na moto. para dominar sobre os peixes, Pona ko dominer sur les poissons. sobre As aves. as aves. Sur les oiseaux. Significa que Deus deu uma influência. Elingolo ba ete Nzambe apesi Deus influence deu moko. a autoridade Nzambe apesi autorité ao homem na moto para governar, pona gouverner. para dirigir a criação de Deus. Pona ko diriger création ya Nzambe. Alguém está comigo? Amen. Mas quando você lê, Yangwana tango yo tangi. a Bíblia diz que o homem dominará sobre a mulher. Bible ezoloba ete mobali akodomine sur mwasi. Também está no sentido Wana pesa na sens de governar. ya go gouverner. Não é dominar no sentido negativo. Eza kodomine te na sens négatif. Que diz amém, Deus lhe Wale abençoe. bien men Nzamba pambola ye. Queridos irmãos, Bien aimé dans le Seigneur. esta manhã tenho uma palavra para alguém. Na tongwa lelo na sana liloba moko pona mutu Essa moko. palavra profética Liloba o prophétique é para motivar a vida de uma pessoa. eza pona ko motiver via mutu moko. É para conscientizar alguém Eza pona ko conscientiser mutu moko. da vontade de Deus, Ya volonté ya Nzambe. da autoridade de Ya Deus autorité ya Nzambe. que está na vida de cada cristão. Eza na vie ya chaque chrétien. Ainda não estou ouvindo amém? Amen. Eu disse o motivo dessa pregação, Nalobi ete motif ya ou prédication. dessa palavra Pour profética. ça de cette parole prophétique. Aleluia. Amém. Primeiro é para conscientizar Liboso eza pona ko conscientiser uma pessoa moto moko da autoridade ya autorité cristã chrétienne. que Deus colocou na nossa Nzambe vida. atia na bavi na biso. Dois, Deuxième, também é para incentivar, eza pona ko incentiver. incentivar, Eza pona motivar. ko pesa courage. Ué, alguém que está passando tempos difíceis, Moto o azolekisa battemps difficile. alguém que perdeu o controle, Moto o a perdre contrôle. alguém talvez está a pensar que nada que vai andar. Moto o azokanisa tante loko ekotambola Essa biso te. pregação, Prédication oyo esta manhã, na tongwa lelo vai te dar coragem ekopesa o courage. e você vai ser um E vencedor. okozala un vainqueur. Amen. Parece que não falei a ninguém aqui. Neti nalobi limutu te. Três, Troisième, essa mensagem, message oyo, aleluia, o seu Amém. objetivo é para revolucionar. objectif nango eza pona ko révolutionner. My God, fala comigo, revolucionar. Ko révolutionner. Alguém vai sair daqui revolucionar. Moto moko akobima révolutionner. Existe mensagem Eza na ba message que revoluciona a vida de uma pessoa. oyo révolutionaka ba vie ya bato. Quando alguém é revolucionado, Tango moto aza révolutionner, pode enfrentar qualquer situação. akoki confronter n'importe quelle situation. Amém aqui. Amen. Se hoje conseguimos ganhar a independência, Soki lelo tokoki koganya indépendance. porque existe pessoas que se revolucionaram. Po ete eza na bato moko bazalaki révolutionner. Disseram não assim. Balobi assez. Não queremos mais essa dominação. Toza na besoin so ya E domination. quando oyo te. alguém é revolucionado, Pendant que moto akomi vai révolutionner, enfrentar qualquer a pessoa. confronter n'importe quelle personne. My God. Amen. A minha oração, Losambo na a nga. mensagem desta manhã, Message ya tongwa lelo. traz uma revolução. Ememela yo E révolution. ninguém vai te mandar parar. E moto moko akoarrete yo lisusu Parece te. você ainda Neti nano komi te. My God. Amen. Posso avançar? Nakoki ko avancer. Me camandara. Amen. Membra zapakaria. Amen. Me krazenderia. Amen. Me brazabata. Amen. Me brazapakaria. Amen. Recamandaya. Amen. Lesopokoria. Amen. 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 Glória a Deus. Gloire à Dieu. Jesus. Por que dominar? Pourquoi dominer? Vos dou 3 razões. Nakopesa 3 raisons. Primeiro ponto já defini.
Premier point déjà na définir yango. Expliquer o objetivo da mensagem. Expliquer objetivo e a mensagem. Eu tenho várias maneiras de introduzir as minhas pregações. Nazana balolenge belia contredire prédication nanga. Quem está escrevendo já entende onde que estou indo. Oyo azo comprendre déjà tozo kende wapi. Por que dominar? Pourquoi dominer? 3 razões importantes. 3 raisons à connaître. Dominer era e é dos planos iniciais de Deus para o homem. Ezalaka pe eza moko ya ba plan initial ya Nzambe pona moto. Dominar. Kodominer. Estou falando. Nazoloba. Era ezalaka e é pe eza dos planos moko ya ba plan de Deus ya Nzambe para o homem. pona moto. O plano de Deus Plan ya Nzambe desde a eternidade. banda éternité. Deus Nzambe tinha pensamento azalaki na pensée de criar o homem à sua imagem ya kokela moto na image na e ye da sua pe semelhança. na ressemblance na ye. E para fazer o quê? Pe pona kosala nini? É para que o homem domina. Eza po ete moto a dominer. Fala como que é o plano de Deus. Eza plan ya Nzambe. É por isso coloquei o meu tema. Yango wana na tie na teme nanga Fui criado na kelama para dominar. pona kodominer. Amen. Parece que ninguém está me escutando Neti aqui. mutu moko azo comprendre. Fala comigo, eu fui criado Lobe longo nanga na kelama. antes da minha criação. Avant création nanga Deus tinha plano. Nzambe deja azalaki na plan. E esse plano até hoje continua. Pe plan wana ti lelo so continue. Deus não criou o homem para ser dominado. Nzambe akela moto te po azala dominer. Depois de Deus criar todas as coisas, Après Nzambe kokela biloko nyonso. my God, Mon Dieu. Deus queria deixar o governo dessa criação na mão do homem. Nzambe alingaki atika gouvernement ya création ona maboko ya moto. Então o plano de Deus, Ya mwana plan ya porque Nzambe. Gênesis 1:26 Wana Genèse chapitre 1 verset 26. estava no pensamento de Deus. Ezalaki na pensée ya Nzambe. Aqui ainda o homem não foi criado. Ti awa moto nano akelamaki te. Porque o homem foi criado em Gênesis 2. Po ete moto akelamaki na Genèse chapitre 2. Amen. Alguém está comigo? Amen. Ainda que era plano, Awa ezalaki nano pensée. era projeto Ezalaki projet. na mente de Deus. Na mémoire ya Nzambe. Vamos criar homem. Tokokela moto. Este homem, Moto oyo. a criação que já acabamos de criar, Création auto silisi déjà co-créé. vamos deixar na mão do homem. Tokotika ngo na maboko ya moto. Esta maneira, escuta bem. Na tongo lelo yo kama labo. Você não foi criado para que pessoa te domine, Yo kelama te po ete moto domine yo. para que as situações do mundo te Po ete dominem. ba situation ya mokile domine yo. Você foi criado. Yo kelama. Estou dizendo a alguém, Nazoloba na moto esta moko. manhã, Na tongo lelo. este Na mês, mwa oyo. nada que vai te dominar. Eloko moko te ko domine yo. Vai recuperar a tua dominação. Récupérer domination Que na yo. Deus esta manhã Zambe na tongo lelo. restaura a dominação de uma pessoa. Restaurer domination pona moto moko. Amen. Mambra sepa kale bande brasa bayara. Escuta o que David diz, my Yoka God. o David alobi. Salmos capítulo 8. Somme chapitre 8. Lê-me verso 3 até 6. Jotanga na verset 3 tina 6. Francês 4 até 7. Français chapitre 4 jusqu'à 7. Versículo 4 Verset 4 a 7. jusqu'à 7. Salmos. Somme chapitre God. 8. Mambra sapakaria. Amen. Estou muito revolucionado. Naza Sabe, vraiment a coisa quando eu révolutionnaire. próprio estou lendo, já estou com muita raiva. Eza na makambo tango ngamo natangi yango deja sina komi Eu não quero que makanda. uma pessoa fique distraída esta manhã. Na lingite mutu moko azala distrait na tongo lelo. Sim, vamos lá. Salmos capítulo 8, versículo 3. Amen. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste, pergunto, que homem para que com ele te importes? Quem é o homem para que você faça o quê? Te importes. Te importes. Para você lhe prestar tanta atenção. Po prêter mutu attention. Hã? Amen. Quem é o homem? Moto aza nani? Hã? Vai. E o filho de Adão para que venhas visitá-lo. 5.
Tu fizeste um pouco menor do que os anjos. Ouais. E o coroaste de glória e de honra. E fizeste o quê? O coroaste Lhe coroaste o quê? de glória. De glória, De glória e de honra. Amém. 6. 6. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Ainda não viu amém. Nem ninguém está no versículo, Nana parece. yo que amém tene timutumoka. Tu fizeste o quê? Dominar Dominar sobre as obras sobre as obras das tuas mãos. das tuas mãos. Quem Amém. é o homem para só ali? Moto azana. Fala comigo, eu sou especial. Lobelo ngona ngana. Eu não sou igual aos anjos. Na kokana na ba ange te. Você parece que não está aqui essa Neti manhã. ozawa tena tongo Não sei lelo se bien, viesse passear aqui ou fazer o quê. soko iye kotambola koyenga pamba na tongo lelo. Lê 6, mano. 5, 6. 5. E no entanto, os que fizeste apenas um pouco menores que Deus. Começou a pergunta 6, 4. 5. Vai. E no entanto, os que fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra, tu, 6, tu os encarregaste de tudo o que criaste. Fala comigo, é uma carga. É uma responsabilidade. Essa responsabilidade. Dominar significa que é governar. É a responsabilidade. Essa responsabilidade. Yes. Não sei se estou pregando alguém aqui. Na yebite so na ateya mu- Receba a graça de dominar. Mambo lui akodomine. Ou é lobby amenité na zone partie na porte na vai. Aquele que não diz amém. Repito esta manhã. Na mandele koloba na Que tongo lelo. Deus Ete nzambe. te devolve a dominação. Azongi sana yo domination. Não é normal você para comer está sofrendo. Eza normal te okotira ko souffrir. O Adão não orava no jardim. Adam bando kosambela te na jardin. Não jejuava. Abanda ko Mas tinha tudo. Mais azalaki na nyonso. Amen. Bom, não deu eu quitter. Amen. Fala ao teu irmão. Loba Estás a orar muito. Ozosambela mingi. Precisamos de resultados. Tozana besoin ba résultat. Eu disse precisamos de resultados. Besoin ba résultat. Deve voltar no jardim de Éden. Ele ozonga na jardin de Den. Oh, a pessoa aqui, Eza na batu awa. quando o rato passa, Tango puko aleki. Yesu e. mas Adão Mais Adam. dormiu com os leões Atalala na ba lion. sem lhe fazer nada. Samba sala elo. O Adão Adam. dormiu com, como que diz? Mosquitas. Alala na mosquitos. Bangungi basali bino na tango na bino te. Os mosquitos não foram feitos Mas a laca tinha na jardim. Malaria é salate. Não havia malária. Yes. Yes. Eu disse, alguém vai sair daqui com ira. Qualquer enfermidade não pode te dominar. Amém. Sim, papá. Tu encarregaste tudo o que criaste e puseste sob a autoridade todas essas coisas. Yes. Soubeste que puseste sobre a autoridade de todas essas coisas. Mas só isso que wana. A conversa parou por ali. Lingala 6 4. Tango natalaka likolo oyo sala sanza pe minzoto oyo tia kuna 5 namitunaka moto azali nani po yo okanisa ye Oza wapi? Onde estás? Nazoba te ozolala ero tongo boye. Eu não sei, essa cabeça essas horas vieste de onde? moto azali nani po yo obatelaka ye moto azali nani? Quem é o homem? Nani akopesa nga réponse? Quem pode me responder? Loba nanga naza shara ya nzambe. Diga comigo, eu sou xará de Deus. Tipo que não viste. Deus diz, fezamos o homem como a nossa imagem e a nossa semelhança. Chegou David a Zotuna. Muito azanani. Poyo batela ye. Poyo percebo conte. Peça a resposta e eu moko. Fala aquele que está ao teu lado. Eu não sou qualquer. 6 Ondirebo yokinga te. Yebisa mutu aza mupanzi na yo. Fala homem, Yaya, oza nzambe muke na se. A você é um pequeno Deus cá na terra. José yo na sima wana ozosala nini? Zonga kuna na musala na yo. 6
osala moto mwa moke lolenge moko na ba angelo opesa ye lokumu monene 7 otiaye mokonzi ya biloko nyonso nasambeli kobanda lelo okomi mokonzi ya biloko nyonso nakomi so mokonzi ya ngola mokonzi ya bairu place opanda nalobi receba grâce você vai reinar, vai dominar, que Deus te coloca o poder. Fala o termo, seja consciente daquilo que Deus colocou em você. Amém. Mutuke nani? Quem é o homem? Quem é o homem? Mutuke nani? Quem é o homem? Parte B. Amen. Quem é o homem? David pergunta sem responder. David essa questão. Na mitina kayenanga kazinga kenani. Eu coloquei no meu caderno quem é a Ana. Pope saye ba révélation. Pope saye considération. Pope demo baki makaye. Soki na telemi. Malade elongwe. Soki na telemi. Batu bazabeni. Mais kenani, kenani. Quem é o homem? Yandi kenani. Ele é quem? Fala, irmão, se valoriza. Se Deus te considera, se Deus te valoriza, quem é o bruxo para te rebaixar? Eu disse, quem é este homem, essa mulher que quer te rebaixar? Se o próprio Deus te considerou, quem é o teu filho? Quem é a tua mãe para te destruir? Fala ao teu irmão, nasci para reinar, para dominar, para exercer autoridade, poder. É o plano de Deus. Amém. Parte B. Otiaye mokonzi ya biloko nyonso oyo sala, otia yango nyonso na se ya makolo na ye. Nyonso wapi? Na se ya makolo na ye. O que eu pregar essa manhã? Depois dessa culto, não vai mais lutar para comer. Yes. Repito, não vais mais lutar para vestir, que todas as coisas começam a te obedecer. Quem diz amém receba. Eu estou distante, queridos irmãos. Esta manhã não estou aqui. Amansanda ramandeira. Me camanda braça pateraba. Me brace patali ete caria. Me carebo chanda. Aleluia. Segundo objetivo. Deuxième objectif. Por que dominar? Razão, desculpa. Segunda razão. Deuxième raison. Dominar. Codominer. Exprima a vontade perfeita de Deus. Exprimer a vontade perfeita de Nzambe. Para o homem. Pona moto. Dominar. Codominer. É a vontade perfeita. Essa vontade perfeita. Exprime a vontade perfeita. Exprimer a vontade perfeita de Deus para o homem. Pona moto. Significa dominar é a vontade perfeita de Deus para conosco. Porque quando Deus criou o homem, Ele próprio já exprimiu que o homem dominar. Essa é a nossa vontade. Na reunião do céu, a reunião dos deuses, manifestaram a vontade deles para que o homem domine. Amém. 3. Troisième razão. Não sei se estou pregando aqui. Dominar ou a dominação é uma ordem. O mandamento de Deus para o homem.
Deus ordenou. Nzambe a ordonné. Gênesis 1:28. Genèse chapitre 28. Aonde nós acabamos de ler. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. E depois os abençoou. E ele disse, ou ele ordenou, dominam. Amém. Bem amado. Deve ser um militar para saber entender o significado de ordem. E sengali osa militaire pour comprendre a significação e a ordem. Quando um chefe máximo, uma autoridade, deu uma ordem, a ordem do chefe é executada, não é debatido. Ordem e a chefe vai executar com l'instant ou com discuter. Tipo que tem um só civil. Eu disse a ordem do chefe é executada e ninguém pode debater. Ela se pele para ligar com o comandante. Ela gosta de comandar. Isso, papai que ela regozijou porque ele gosta de comandar. Vai ver um senhor baixinho tá a gritar. Quando o chefe fala, senhores, quando estamos chefe os outros obedecem. Quem Quem manda, manda. Quem Quem não manda, parece que não estão aqui. Quem não manda, cumprir. Essa situação deve cumprir o que Deus ordenou. Os peixes não podem dominar, porque a ordem foi dada ao homem para que o homem domine. Amém. A pobreza não pode dominar, a morte não pode dominar. A ordem de dominar foi dada ao homem. Mama Shandara. Amen. Mas agora, qual é o meu tema? Nasci, não, criado, e nascido de novo para dominar. Essa dominação, o homem perdeu quando caiu no pecado. O poder de governar, de influenciar o mundo, a criação, o homem perdeu quando ele caiu do pecado. É ali que as coisas ficaram complicadas. O homem começou a ser dominado nas coisas que lhe deram para dominar. O homem perdeu a autoridade do pecado. Anos e anos. Só que Deus tinha um plano B. O homem vai cair, mas Deus tinha a solução. É por isso, hoje, para dominar, o antigo Adão deve ser recriado em Cristo. É por isso que coloquei a dominação aonde? Em Cristo. Todo aquele que recebe Jesus nasceu de novo nesse reinado. Estão entendendo? Amém. Significa o homem, a antiga criação foi estragada. Jesus veio, morreu na cruz, resgatou pessoas, nos comprou na mão do Satanás. Todo aquele que recebe Jesus, 2 Coríntios diz, se alguém está em Cristo, ele é nova criação. Agora, se eu sou nova criação, se eu nasci de novo, significa a minha autoridade foi restaurada. A minha posição do jardim me foi entregue de novo.
Será que estou pregando alguém? Amen. Estou a profetizar esta manhã que Deus te devolve a tua dominação, a tua bênção, a autoridade que você perdeu. Volta no jardim e começa a reinar. Não estou ouvindo, amém? Apocalipse 5. Apocalipse chapitre 5. É isso que Apocalipse fala. 5, 9, 10. 5 chapitre de verset 9 à 10. Ele resgatou todos os homens de todas as tribos, de todas as línguas. Fez dele rei e sacerdotes. Eles reinarão sobre a terra. Reinarão. Quando o homem foi nascido de novo, Deus fez que a autoridade que o homem perdeu, o homem começa mais de novo a reinar. Essa parte não vou tocar muito. Quando perguntei ao pregador da semana, o que você vai pregar? Essa senhora, você vai ver aqui bem gorda, mais que eu, é um homem da libertação terrível. E agora não vou gostar de comentar nada. Il y a délivrance terrible et pour isso não queria comentar tanto. Se alguém tem um dom, ça fonctionne partout. E funciona em qualquer lugar. Não precisa de muito exercício. Quem já notou em alguns minutos? Terça-feira vai escurecer aqui. E a nossa estação. Amém. Então aí eu vou pregar nascido para vencer. Quando me falou que na coteia nem por vaincre, então eu disse no meu coração, já entrou no assunto. Você não nasceu de novo para ser dominado de novo. Bien-aimé, o bota minha cicate para dominar o lisusu. Repito, não nasceste de novo para morrer de novo. O bota minha cicate para okufa lisusu ya sika. Não nasceu de novo para morrer pobre de novo. Você nasceu de novo para reinar, para dominar, para influenciar, para exercer autoridade, é para mandar, é para trabalhar como Deus manda. Amém. 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 Deixa-me encerrar a minha pregação. Tudo isso que eu falei era a introdução. E agora quero concluir. Agora quero pregar. Quem está preparado? Fala, papai, quero pregar agora. Fala comigo, fomos criados, nascidos, ou nascemos, é para fazer o quê? Amém. Amém. Agora a minha pergunta é essa: você criado e nascido de novo, a dominar sobre o quê e sobre quem? Faz essa pergunta. Vou vos dar 7 coisas. Só que eu vou vos deixar 3. E vamos continuar no próximo domingo. Ou depois do seminário. Fala comigo, vou dominar sobre o quê? E sobre quem? Se o plano de Deus é dominar, é para exercer autoridade. Mas essa autoridade, essa dominação, será sobre o que e sobre quem? Se não, papá, você vai começar a dominar todo mundo, até as coisas que não se dominam. Deus definiu as coisas. De onde que o homem vai dominar? Ou que coisas que Deus vai dominar
E que pessoas que Deus deve dominar, o homem deve dominar. Esika nini biloko nini nzamba kokyo dominer pe biloko nini to esika nini moto kokyo dominer. A primeira coisa, o primeiro domínio, o homem deve dominar sobre todas as criaturas, ou toda a criação de Deus. Aqui acho que não tem mais nada para repetir. Já falei. Fala comigo, dominar sobre toda a criação. Sur toute création. Tudo que Deus criou, seja peixe, petróleo, diamante, árvores, animais, Deus deu autoridade. É por isso que Deus te livra você que anda a ter medo de animais. Não pense. Os outros não querem ver gato. Moto mususu kutalinga komona niau te. Na butubo como que chassei. De noite vai começar a expulsar em nome de Jesus. Todos os gatos. Olha o mususu papa. Lelo baniau licolo andako. Hoje gatos sobre o meu teto. Mamã. Os melhores tempos dos gatos é à noite. Batango malamu pona baniau eza pendant la nuit. Est-ce que na butubo mona kabango, na moi mona kabango? Será que de dia andamos ver gatos assim? É raro. É muito raro. Então o tempo dele, o melhor tempo dele, tá na bango vraiment. Que olha, come. É a noite. Chegou o LinkedIn. E agora quer dizer o quê? Isso também é coisa de vigiar. Tá lá bom de mamenite. Fala ao teu irmão que Deus te livre. Em particular você. Quem anda tem medo de alguns animais? Loba verite kokosa te. Tani nga botala ngai. Nani abanga kanioka? Quem que anda tem medo de serpente? Bazo tombola pé. Receba a autoridade. Reçois l'autorité. Você que deve dominar. Zanda la randa. Amen. Essa na bato, mano, temos um pastor. A pessoa, outras pessoas são pastores. Bamboa nanga kutu pessoa kana bangote. O meus cães até que não. Mas temos susu para cota. Botou outra pessoa para entrar. Há um pastor que vem me visitar. Aboia ko, tô sucana na porta. Exato, passamos aí, aí eu visitei nga. Recusou de paramos no portão. Eu olhei, ei pastor. Papá motei. Pastor pregador. Veja que dimensão o homem ele próprio se baixou. Enquanto que Deus deu autoridade ao homem de dominar sobre toda a criação. Natei. Tudo que Deus criou, a dominação está na mão do homem. Deve ter domínio ou ser mestre de qualquer coisa. Isso que eu estou pregando aqui. Nana lobi, amém. Amém. A segunda coisa que devemos dominar. A Bíblia diz: devemos dominar sobre as nações. Deutéronome chapitre 15 verset 6. Deutéronome 15 verset 6. Chapitre 15 verset 6. Alguém está acompanhar? Amém. Fala comigo, aqui é a escola. Tudo está em ordem. Deutéronome capítulo 15 6. Versão King James. Amém. Quando o Senhor, o teu Deus, te houver abençoado, conforme prometeu, tu emprestarás a muitas nações, mas nada pedirás emprestado. Dominarás muitas nações, mas jamais serás dominado. Verset 6. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi.
Amen. Nasambeli na tongwa lelo. Estou a orar nesta manhã. Na modir molimo abaniongo. Estou a amaldiçoar o espírito de dívidas. Na wiki amen ite. Amém. Est-ce que botang tangango na lingala bamusuba yoki na bango teleki. Outras só não viram nada. Deus vai te abençoar de tal maneira que Nzambe akobenir yo en telle manière. Você vai emprestar Yo okodefisa. e não vai prestar. Yo okodefa te me Tangango na okodefisa. lingala bamusuba yoki yango te. Amen. 6 mpe lokola yawe nzambe na bino Eh, akotondisa bino na biloko ya ndenge na ndenge ya ndenge na ndenge. alakaki bino We. bokozala kodefisa biloko ebele Yes. na bapaya Ah. mbongo na bino Ah. kasi Makasi. bokozala na posa ya te Bozana na posa nini? ya Não kodefa terão te necessidade. Tala voisino, tala yebisa moni yo. Diga até o vizinho, tá vendo você? Otawa te baki dia mfuka bozawa. Ah, Esa só que gosta malediction. muito de pessoas. É maldição Ozala mutabanyongo ebele bele. de ser uma pessoa de muitas dívidas. Estou a ordenar esta manhã. Nós vamos ordenar até um O aleluia. espírito de dívidas Olimo ya banio. é amaldiçoado. Ei! Receba agora a bênção. Que Deus comece a te abençoar para você começar a emprestar. Olobi amenite yambango luana. Recebo. Nalobi yambango luana. Recebo. Nalobi yambango luana. Receba essa Se você acredita nessa palavra, se é a palavra de Deus, se realize na tua vida. Nsamba pambola yo. Deus te abençoe. Ofuta baniongo abatu. Olongwa na E kiboumbu. você saia na escravidão. Oya alobi amenite tali. Aquele que não diz amém tem a ver com ele. Fala comigo que eu fui criado. Ah, naquela mão. Oh, para dar empréstimos. Pona na defisaka. Amém. E não é você emprestar. Exato, É uma profecia. Exato, profecia. Mas a Bíblia diz o quê? Minha Bíblia é lobinino. Vai dominar sobre muitas nações. Nicolaba nação belê. A tua dominação não é local. Dominação na esa localité. Yes. Não sei se alguém quer falar não. Amém. Repito de novo. Na bandele koloba. A dominação que Deus te deu Dominação onde ava pesio. não é local. Esa localité. Não é somente local. Ou soit esa kaka localité. Não é somente nacional. Esa ka nationalité. Mas é internacional. Mais esa international. Amém. Será que peguei alguém? Aleluia. Amém. Receba graça Yambangolu. em qualquer nação aonde que você vai ir. Na nação nyonso esika yoko kende. Que Deus Ete Nzambe. te faz reinar lá. Asala yo renie likolo na Eu ngo. disse que Deus Nzambe. te dá graça de dominar. Apesa ngolu ya Fala comigo a minha dominação. Lobelo ngona ngai dominação nanga. Parece que tem mudos aqui. Neti Fala comigo a minha dominação. Lobelo ngona ngai dominação. É internacional. É internacional. É que? Amen. É sobre as nações. Eza likolo ba nation. Então você não é só angolano. Yo za kaka angolais. Você é congolês. Oza pe congolais. Você é sul-africano. Oza sud-africain. Você é francês. Oza français. Não se limita. Você limite. Cada voisina, yebisa nasa internacional. Olha até o vizinho lhe diga que sou Só que eu internacional. come nos Estados Unidos, eu come americano. Se chegares nos Estados Unidos, você se torna Eu americano. come na Canadá, eu come canadiano. Você chega em Canadá, você se torna Eu come na canadiano. Fílice, eu come sul-africano. Você se chega no. Fala comigo, eu sou internacional. Lobelo ngona ngana za international. Para acabar, Pona kosuki sa. terceiro, Troisième, essa aqui tá me dá boa de raiva. oezo pesa nga kanda. Yebisa voisina, oi para colala na eu tempo pai alinha vibre. Diga até o vizinho, esse aqui não cabeceia porque o pai quer vibrar. Uma das pessoas Moko ya batu. aonde a nossa dominação Esse ka dominação na biso. deve operar Esse ngeli opérer. é dominação ou dominar Ezako dominer. os inimigos Likola ba enemi na yo. e os teus opressores. Beba opresseur na yo. Opresseurs, c'est ça que tu as dit. Les oppresseurs. Les oppresseurs. Ouais. Deus ordenou
ordenou ao homem, Nzambe a ordonné na mutu. ao seu povo, To a ordonné na peuple na ye. das pessoas que são nascidos de novo, Na bato ba botami ya sika. daqueles que são verdadeiros judeus, Ya bato baza ba véritable juif. de dominar Ya ko dominer sobre os seus inimigos likola benemi na bango. e opressores. Pe ba oppresseur. Salmos capítulo 110, Psaume 110, versículo 1, 2. verset 1 à 2. Isaías 14, verso 2. Isaïe 14, 2. Isaías 14, 2. Isaïe 14, 2. Abra a tua Bíblia. Fongo la Bible na Vamos yo. primeiro Salmos, Tokena na Psaume, capítulo 110, chapitre 110, versículo 1 a 2. verset 1 à 10. My God. Versão King James. Salmos de Davi. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e guarda, enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para os teus pés. 2. O Senhor estenderá de Sião o poder do seu cetro. Domina no meio dos teus inimigos. Domina onde? No meio. Domine wapi? Parece que Na a pessoa não kati está ya comigo. benemi na yo. Domina onde? Domine wapi? Essa palavra é para alguém. Liloba oyo eza mpona mutu moko. Essa palavra é para uma pessoa. Liloba oyo eza mpona mutu moko. Domina onde? Domine wapi? No meio dos teus amigos. Na kati ya bakamaradi na yo. Domina onde? Odomine wapi? Ainda não estou te ouvindo nada. Nazoyoka yo nanu te. A tua dominação é aonde? Domination na yo eza wapi? Será que alguém está comigo aqui? Est-ce que motaselo? Olha o teu irmão, lhe pergunta: será que estás rodeado dos inimigos? Tala ndeko na yo, est-ce que oza entouré ya ba ennemi? Mano. Mandra sakandade. Amen. Manda brakandaraba. Amen. Fala comigo, não me importa se são quantos. Loba elongola nga, peu importe soki baza combien. Estou pregando esta manhã. Nazoteya na tongo Alguém que tem muitos inimigos. eza na moto moko aza na Essa palavra é para você. Liloba oyo eza mpona yo. Esses inimigos Benemi oyo sejam os teus irmãos, baza bandeko na yo. sejam os teus amigos, Eza bakamarade. seja a tua mulher, Ata mwasi na yo. seja o teu filho. Eza na mwana. Se alguém tornar o teu inimigo Soki moto akomi enemi na yo, no meio deles, na kati na bango, você vai dominar. Mambra samandaba mekandaraba ebraseteria mebrasatakaya ekalabashanda. Fala comigo no meio. loba na kati, No teu final. Fala comigo no meio. au milieu, Fala comigo no meio au milieu dos meus inimigos. ya baennemi na nga. Deus diz o quê? Nzambe alobi nini? Domina. Domine. Seja mestre deles. Zala maître na bango. Será que estou pregando alguém? Est-ce que nazoteya moto? Nateia muito moko. Posso pregar alguém? Nateia muito moko. Posso pregar alguém? Na yeko profetiser na tongo lelo. Eu vim profetizar na manhã de Ya Deus. batu oyo benemi bazobundisa As yo. pessoas que estão a ser combatidas pelos seus inimigos. Agora quero ativar a tua autoridade. Alina ativer a autorité na yo. Eu disse quero ativar. Na rabina ninguém ativer. Shamadalaba shandaraba. Amen. Mekandaraba. Amen. Mekandaraba. Amen. Mekandaraba. Amen. Mebrasapakaya. Amen. No meio dos inimigos, Domine benemi na alguém yo. vai dominar. Domine. A doença Maladie. é inimigo. As ennemis. A pobreza é inimigo. A crise é inimigo. Ai, 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 ai. Os bruxos Bandoki. é inimigo. As ennemis. Mas no meio dele, Me humilhei na kati eu disse no meio dele, na kati na mesmo bango. estamos a dormir, Até tosa mesmo que me rodearam, até banturenga. eu vou dominar. Dominer. Amen. Yandaralaba. Amen. Ao sair desse lugar, receba a autoridade de dominar. Mesmo estão a fazer plano para te matar, Até bazosala plan po baboma yo. você vai lhe dominar. Amen.
Ambassadeur. Vala tudo. Bilanga Matea. On dirait boyokinga na É como se não tivesse a minha filha. Est-ce que nateya mutu moko Será que auto? posso pregar alguém? Loba nanga bato nyonso badominaka bango te. Diga, todos não são dominados. Nazoka yo bien te. Não estou te ouvindo bem. Yebisa voisin bato nyonso, Diga a teu vizinho, todas as badominaka bango te. pessoas não são dominadas. Bato nyonso, Todas as pessoas, ata bolingi ye te. mesmo que não lhe amam, Ata batindi bino mission. mesmo que lhe Awa na église oyo. Bokoko keloko te. não vão conseguir nada. Shinderere baba. Shinderere baba. Shinderere baba. E baba. E baba. Shinderere baba. E baba. Shinderere baba. Shinderere baba. Shinderere baba, baba. Shinderere baba, Shinderere baba, Shinderere baba, baba. Shinderere baba, Shinderere baba, ay Shinderere baba, baba. Zambaza malamu ye. Zambaza malamu, zambaza malamu, malamu. Zambaza kitoko, zambaza kitoko, zambaza kitoko, kitoko. Zambaza bolingo, zambaza bolingo, nabisoye, zambaza bolingo, bolingo. Baba. Estou declarando esta manhã a toda pessoa que está a ser combatida essa situação. Hoje é o último dia. Você começa a dominar. Você começa a reinar. Mesmo que bloquear toda a família, você é nascido para dominar. Unzambaza munene, zamboza munene nangayo, zamboza munene, munene. Yesu azalinzela, Yesu azalinzela na bomoye, Yesu azalinzela lubiko bomoye. Yesu azalinzela nangaye, Yesu azalinzela. Hallelujah, Yesu azalinzela solo. Yesu azalinzela, Yesu azalinzela, zela libala, Yesu azalinzela, solo bebomo. Yesu azalinzela na biso, Yesu azalinzela, zela kazinga pona, Yesu azalinzela, solo bebomo. Azalinzela ya domination, Yesu azalinzela ya kodomine, Yesu azalinzela, solo bebomo. Zela ye, zela ye, zela ye, zela, zela Yesu zela, ay zela ye, zela Yesu zela, zela na pona, zela ye, azali zela, zela ye, zela bomo zela, o zela ye, zela na langa, o zela ye. Shindelele babe, ashindelele baba, ay, shindelele baba, baba.
inimigos de Daniel eram 119 a fazer planos contra um filho de Deus, contra um homem de Deus. Mas no meio dele, Daniel começou a influenciar, começou a reinar. Não estou contando a história. A nossa dominação é no meio dos inimigos. Mesmo que entrar no mesmo carro, você vai dominar. Será que eu estou pregando aqui? Domina onde? No meio dos teus inimigos. Os inimigos de Mechaque, Shadraque, Abednego foram dominados no meio deles. Esses 3 homens saíram vivos. Eles próprios foram jogados na cova, na fornalha ardente. Fala comigo, nasci para dominar. Se você não quer que eu te domine, não seja o meu inimigo. Olha só, lhe fala, cuidado. O dia que você tentar começa a me combater, você me deu poder para me dominar. Yes. Estou pregando aqui ou não? Fala comigo, no meio dele. My God, não é longe. Ninguém fuge, nenhum bruxo. Ninguém fuge, nenhum inimigo. Fala comigo, no meio deles. Eu tenho poder. Eu tenho capacidade de reinar, de dominar, de influenciar, de executar a minha autoridade. Li na minha Bíblia, Esther 9, versículo 2. A Bíblia diz: os inimigos de judeus esperavam para dominar, mas aconteceu ao contrário. Tangelangai 9. Esther 9. Esther 9, 2. Versículo 2. Espera ainda. Olha o termo ali, fala assim: vai acontecer ao contrário. Vai lá e fala: vai acontecer como? Vai assim, assim. Fala, o mambo da vundumuka. As coisas vão virar-se. Ai, a machanda. Eu disse: mambo vai vundumuka. As coisas vão começar a virar. Basokanisa bakolia yo. Bana na bango moko bakokufa. Basokanisa bakokwesa yo. Basonde basokweya. Bakanisa ke bakoloka. Na sambeli na tongo lelo. Balokama. Bakufa. Mapele fongwama. Emela bango. Quem diz amém essa palavra dele? Mas sobras. Vai, filha. Esther capítulo 9, versículo 2. Os judeus se reuniram nas suas cidades. Sim. Em todas as províncias do Não, lê verso 1. No 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março. Entre o quê? Fevereiro e março. Agora entre julho e julho. Quando havia entrar em vigor o decreto do rei. Existe decreto que já decretaram. Que quando chegar a data X, vão te matar. Todos os decretos deles esta manhã são anulados. My God, será que estou pregando aqui? Há situações que se manifestam para período. Nas estações. Você vai ver um tempo você está em paz. E aí a química era ocultar.
uma paz de mentira. Podete nane kokite. Porque a data ainda não Nane kokite. O mês ainda não Oyo batu bakufaka. Porque as pessoas Oyo balokaka. o que são Oyo basalaka accident. o que fazem acidente. Balua wana. Aquele Na yeko tele melango na tombo lelo. levantando na manhã de Eko simba te. não vai dar certo. Diga ao teu irmão, não vai dar certo. Eko simba te. Há pessoas que estão a sofrer Essa na bato até na data marcar para lhe matar. que na data marquei para uma bomba bango. É como um cabrito que meter aonde? Essa locola Com uma corda. Oi, batia singa. Só espera o dia que vão lhe matar. Só se lá cama colobar. Na tomba lelo. Na manhã de hoje. Todas as cordas Basinga nyoso. estão cortadas. É catani. Estão queimados. Tumbami. Ninguém vai morrer aqui. Amém. Sim, o que aconteceu? Nini Salemai. Naquele exato dia, Naquele exato dia. os inimigos dos judeus, Do sempre. Os inimigos de quem? Dos judeus. Assim. aguardavam o momento de vencê-los. Aguardar o quê? O Um momento momento para lhes vencer. Olha o teu irmão, lhe fala, vão guardar. Guardar. Fala comigo, vão aguardar muito. Osawana. Está sozinho. Tá lá fazendo que bacozela. Diga ao teu vizinho. Bacozela. Espera. Na cerquei na bango. Na libulu batimoli. Demo male. Uolola bango. Na fufu balambi. Bazozela molho. Bazozela musuni. Encore bamonaka matamo komi nango. Bazokanisa bakokalinga yango. Bakozela. Alex, bakozela. Onzombo le soir. Nada. Quando chegou a data exata, Eles aguardavam para vencê-los no campo da batalha. Entretanto, aconteceu muito diferente dessa expectativa. Aconteceu muito diferente. Outra língua diz aconteceu ao contrário. Não só profetizei. Vai acontecer ao contrário. Quando eles estão a esperar que você vai morrer, você agora tem saúde, você agora tem força. Quando ele esperar que você não vai nascer, já está engravidado. Quando ele esperar que você não vai casar, o noivo apareceu. Quando ele está a esperar, você não terá casa. Deus te deu uma casa. Fala comigo, diferente. Aconteceu como? Ao contrário. Estou declarando esta manhã que tudo aconteça ao contrário, para que os teus inimigos, os teus opressores sejam envergonhados. Shindere baba, ai, shindere baba, ya baba. Naquela Nigeria, Shindere baba, ai, shindere baba. Nama peka. Com os ombros. Bakozela ya tro. Vai aguardar muito. Basambwe. Cedeu male. O shindere babe. Shindere baba, shindere
Sindera ba, sindere baba, baba. 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 Ola, nalola kakaboye, nalola kakaboye, 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 nalola kakaboye, kakaboye, kakaboye. Kakaboye, kakaboye, kakaboye. Kakaboye, kakaboye. Nalola koyemba. Nalola kakaboye. Koyemba. Oh, nalola kakaboye. Kakaboye. Aluwa jokosila te. Kakaboye, kakaboye. Koyemba na mwana pote kakaboye. Kobile. Nalola kakaboye. Koyemba. Kobile. Unalola kakaboye, kete kakaboye, 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 kakaboye. Ya mususu yango toke, kakaboye, kakaboye. Mitole kita, unalola kakaboye. Bansie bakiti si mitole, unalola kakaboye, kakaboye, kakaboye. Unalola kakaboye, adore, kakaboye, unalola kakaboye, kakaboye. Kakaboye, kakaboye, obine konsila te kakaboye, 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 kakaboye. Ndendo zo fete, yes. Si kisaka festejar. Benemi na yo beshuwe. Ekipa yesotaka. Ekipa kipula. Yango ndezo kanye. Ekistaka nyama. Ekipa kitakanta. Yes. Ekipa kivence. Ekipa kita Vitória. A Vitória é sua. Kakaboye, kakaboye, kakaboye. Koyeba, kakaboye. Bansie baleli. Bakiti, bakiti, kakaboye. Banguna bakweyi. Kakaboye, kakaboye. Atoloki banguna kakaboye. Kakaboye, kakaboye. Bayo. Kakaboye, kakaboye, kakaboye. Nalola kakaboye, kakaboye, kakaboye. Bina kosina de. Kakaboye, kakaboye, kakaboye. Yezo bina te. Na clip nanga okokota te. Bino nyonso bokokota na clip kaka boye tokei. Unalola kakaboye, kakaboye, kakaboye. Unalola kakaboye, 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 kakaboye. Nalola kakaboye tokei. Kakaboye, kakaboye. Analola kakaboye, 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 kakaboye. Nalobi. Nakati na bango meio deles Nzamba kopambola yo nakati ya benemi eza sua promotion no meio deles Deus vai te exaltar, Deus vai te abençoar no meio deles. Oh, mama Xanda, fala comigo no meio dos inimigos. A estratégia de Deus é de multiplicar no meio dele. Israel, Êxodo 1:12. Quando mais eles faziam sofrer, muito mais se multiplicava. Uma das coisas que Deus faz no meio dos teus inimigos é te multiplicar. Yes. Êxodo 1:12. Versículo 12. Contudo, quantos mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam. Tá ler que linguagem, filha? Versão King James. Vai atual. Dingala toque. Êxodo 12. 1:12. Na Egito 12.
Un 12. 12. Basi bozoka ngaite. Yes. Êxodo 1:12. Kasi atako bazalaki koniokola bango. Atako bazosala nini? Koniokola bango. Tala français no beske bazoniokola yo. Est-ce que bazoniokola yo? Ata bazoniokola yo. Baza trop petit. Pour arrêter plan nzambe. Oza watele lo. Oh le tellement lui fallait mais je t'ai fait son frère. Na quel était chef? Na quel hommes? À quel mari de Maluku? Elle va y pagar. Kasi atako bazalaki koniokola bango. Me bato ya mifa bazalaki kokoma kaka ebele. Na sambeli. Falo comme que nous meillons d'elle. Nous meillons de combattre. Qui Deus te multiplie. Qui Deus te multiplie. Qui Deus te abençoe. Falo comme que nous meillons. Estou dormir com eles. Estão me odiar. Como são inimigos. Como são opressores. Deus vai me multiplicar a minha vida de oração, a minha unção, o meu conhecimento, a minha beleza, os meus. Glória a Deus. Olha a dança da multiplicação. Essa é a dança da multiplicação. Ndengo sobi na mbongo eso multiplier. Ma relation si que eso se multiplier. Ma kambona yo eso se multiplier. Donc as coisas já se multiplicar. Que me diz amém, Deus lhe abençoe. Yes. Fala comigo no meio dele. Deus vai me multiplicar. Até bolinginga te. Mesmo que não me amam, Deus vai me abençoar. Please batu bazolokanga. Quando mais está me please ngana zo mata. Please onso bakisa me. Please batu basundolinga. Zamba bakisi makambasi. Yaya baza trop petit. Eles são muito pequenos. Fala o termo domina no meio deles. Música na bango teloba na kati. Não distante deles, no meio. Olha só. Natindi onso ya mbongo. Eu estou mandando unção do na bakonte ya babanke. Na basaki na bino. Samba multiplier yo. Para dominar melhor. Para reinar melhor. Que ela não está a contar. Yaya oko seka ndengo zobina. Você vai rir do jeito que está. Fala comigo no meio deles. Vou dominar. Vou reinar. Não é longe deles. Basa lawana. Bakufate. Pamona. Libala na yo. Pamona. Bana kitoko. Pamona. Elevation. Pamona. Guérison na yo. Nalola kaka boya. Domine yaya. Começa a andar na sala. Começa a andar. Domine. Na katina bango. Domine bango. Maîtriser bango. Domine.
dominé. Ennemi te dominé. Maladie n'a dominé. Piaka n'a dominé. Koufa n'a dominé. Oh domina. Reina sobre eles. Domine malade. Domine Koufa. Na domine pauvre. Qui n'a dominé. Oh maladie n'a dominé. Domine bango. Domine bango. Vous en avez pouvoir. Vous en autorité. Domine. Ma bobo milolo. Batata va dominer, maman va dominer, Obilenge va dominer, maman va dominer, ma frère va dominer, domina bango, domina, balonga kabana nzambe. Alléluia. Ça la fait du tocayer. Vendez la bango. La soupe ça lelo. Alléluia. Cinderella baba. Zamboza malamu. Midazet. Vou vous dar unção para dominar. Este mês ninguém vai te dominar. Nenhuma situação que vai te dominar. Não estou ouvindo vossos amém. Pensanga Willy Nassani. Azeite. Só que eu vou endre makolo endre. Se faz ungir os teus pés. Só que eu vou endre maboko endre. Se faz ungir a sua mão, unge. Em todo lugar que vai pisar, você vai dominar. Em qualquer bairro, em qualquer empresa, quando você chegar lá, o domínio é a tua partilha. Besanga mayele ngana salela yo oyebi motema oyebi mabazo esika na suki wana de yo bati nasengi makasi nasengi makoki besanga mayele Omolimo masantwe besanga makasi besanga makoki omola maboko besanga mayele bana salela oyebi motema oyebi mabanzo yesika na suki wana ndeyo bandi nasengi makasi nasengi makoki besanga mayele bana salela yo. Pai, papa, à travers des instruments de Yazet, nanzela instrument oya mafuta
déclare onction de domination. Na déclarer onction ya domination. Essa semente da dominação. Semence ya domination. Que está em nós. Eza kati na biso. Seja ativada. Eza la activée. Através desse óleo. Nansela ya mafuta Que oyo. cada pessoa Que motonyo que tem uma situação que está te complicando. Eza ki na situation bane ko. Seja a doença. Eza la malade. Seja os inimigos. Eza la benemi. Receba o poder Yambangu ya. e a capacidade Capacité. para dominar. Para ko dominer. Para influenciar. Para ko influencer. Em qualquer lugar. Na esika Em nyonso. qualquer situação. Na situation nyonso. In Jesus' name. Kombo na Yesu. Pai, Papa. que este óleo Que mafuta oyo. quebra todos os jugos. E briser ba juk nyonso. In Jesus' Na name. kombo na Yesu. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Gostaria você, eu vou pôr óleo. Você vai ungir os teus pés e vai falar. Unção para reinar. Se pode começar a andar na sala, pode andar. Essa doença desaparece. Qualquer situação vai desaparecer. O marido da noite, mulher da noite, desaparece na tua vida. Posso ouvir amém 3 vezes? Gostaria de passar em ordem, não precisa de correr. Só gozar prece que nem na eu. Na colinha boleka na ordem précédé. Quem tiver apressado pode ir. Mandarara bashina. Yes, Sanderias. Esanga makasi, esanga makokie, esanga mayele na domine, ngana salela yo. Oyebi motema, passa aqui. oyebi mabanzo, esika na suki, wana nde yo bandi, nasengi makasi, nasengi makoki, esanga mayele, ngana salela yo. Makolo. Mokano ngai na zwa eza ya motema nakotika yo te namemi ekulusu nasengise makasi yopesaka yo zembi ata baboloko nayebi yawe pesanga makasi pesanga makasi pesanga makoki yaya pesanga mayele ngana salela oyebi motema oyebi motema oyebi mabanzo yesika na suki wana nde yo bandi nasengi makasi nasengi makoki pesanga mayele ngana salela wele pesanga makasi pesanga makasi yawe pesanga makoki pesanga mayele ngana salela oyebi motema oyebi motema iraba oyebi mabazo esika na suki wana nde yo bandi nasengi makasi nasengi makoki pesanga mayele ngana salela pesanga makasi pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele ngana salela oyebi motema oyebi motema oyebi mabanzo oyebi mabanzo esika na suki wana nde yo bandi nasengi makasi nasengi makoki pesanga mayele ngana salela yo. Lo sangue futaka, 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 lo
losambo efutaka nzambo ya kosaka te losambo efutaka baye baluka ye bazobi yango yaya losambo efutaka losambo efutaka losambo efutaka biso tosimba yesu losambo efutaka baluka ye bazobi yango losambo efutaka losambo epolaka te losambo efutaka daniel aluka nzambe amona nzambe losambo efutaka losambo oyo efutaka zinga losambo efutaka losambo efuta na ye losambo efutaka biso mpe tokozwa biyano losambo efutaka losambo epolaka te losambo efutaka vrema ya solo efutaka efutaka soki bango basimbakisi biso tosimba losambo soki bakota bandako ya kaka biso tosimba losambo soki bango bakota bapungu biso tosimba losambo soki bango bakota pa bamandona biso tosimba losambo soki bango basimba soki nini biso tosimba yango losambo efutaka sambo losambo efutaka losambo epolaka te losambo efutaka losambo efutaka losambo efutaka. Começa a falar os teus pés em todo lugar que eu vou pisar. Eu vou dominar. Mesmo no meio dos inimigos. Começa a orar. Membra la basanda. Este mês, declara este mês. Ninguém me domina. Nada que vai me dominar. Nenhuma doença, nenhuma situação. Nem bruxaria da família. Em nome de Jesus. Declara. Da forma que estás a orar, essa unção fala na tua vida. Para o início deste mês, ativa tudo que foi desativado. In Jesus name. Receba a tua cura, a tua restauração. A morte longe de você, a pobreza longe de você, a derrota longe de você. In Jesus name. Ninguém vai morrer aqui prematuramente. Ninguém será derrotado. Recebe essa unção para reinar 6 meses que falta. Vai viver sem nada que te acontecer. Tudo que fará dará certo.
Na lista dos mortos está apagado. O teu nome está tirado. Na lista dos mortos, dos derrotados, o teu nome está tirado. Pai, te agradecemos. Obrigado pela tua palavra. Em Jesus' name. Os irmãos que fizeram voto com o profeta, que não conseguiam aparecer sexta-feira, quero orar para vocês. Se trouxesse o teu envelope, vem aqui. Com o profeta Eliseu que abunda. Se você não teve tempo a vir, administrador, trouxe essa máquina para aqueles que querem fazer uma transferência. Talvez não tivesse tempo para vir aqui. Pode fazer hoje o